Olá, sejam bem-vindos ao Conexão Manancial, o programa de entrevista onde nós sempre estamos recebendo alguém, um amigo, para estar batendo um papo, trazendo algo muito edificante para nossas vidas. E hoje eu tenho a honra de receber um grande amigo, pastor da Assembleia de Deus do bairro Brasil, ali dirigida pelo nosso querido pastor Alessandro Malafaia, esposo da nossa querida irmã Sheila, pai do Abner e pai da Karen. Hoje eu tenho aqui a honra de receber meu amigo, pastor Manassés Loyola. Pastor, seja bem-vindo em nome de Jesus. Boa tarde, Alex. A paz do Senhor, todos os ouvintes, todas as pessoas que estão nos assistindo nessa tarde. É um prazer poder cooperar aqui, né, de uma forma contribuir para o crescimento do reino de Deus. Né? É uma honra poder estar inaugurando esse espaço com vocês aqui. Acredito que vai ser uma tarde de bênção, uma tarde de explicações pautadas na palavra de Deus, né? Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Pastor, como nós estávamos conversando, hoje nós temos um tema que eu acho que é de suma importância, até mesmo para nós que somos do meio, para as pessoas que estão começando. E a pergunta é, como diz a palavra de Deus, o obreiro é digno do seu salário? Sim, gente. Essa é uma questão que envolve a chamada mordomia cristã. Sim. Né? Isso não é nenhuma pergunta, né? Na verdade, quando Paulo trata desse assunto, ele trata na afirmativa. O obreiro é digno do seu salário. Então, se é digno, ele é merecedor. Né? Porque ministério é algo que é dado por Deus para a nossa vida. Correto. Nós precisamos entender que essa questão do retorno, né, no que tange a obra de Deus dentro do âmbito material, é uma coisa que não é de agora, não é uma coisa do Novo Testamento, é uma coisa que precede do Antigo Testamento. Correto. Se nós lembrarmos, a tribo dos levitas, a tribo de Levi, foi uma tribo que exerceu, né, o sacerdócio dentro da casa de Israel. Essa tribo foi a única tribo que não recebeu uma herdade, uma herança, uma possessão de terra. Né? Então, sobre essa tribo pairava, né, o cuidado de Deus pelas outras tribos, as outras tribos que sustentavam, né, para o exercício dessa tribo no que tange as coisas sagradas no meio do povo de Israel. Então essa tribo era uma tribo que era direcionada exclusivamente a tratar dos assuntos de ordem espiritual, de ordem moral do povo. É dali que saía todas as orientações espirituais que norteariam o povo ao longo da sua existência. Então essa tribo foi privada de ter uma terra fixa para viver, para plantar, para sobreviver. Em contrapartida, foi dada a essa tribo a responsabilidade de cuidar do âmbito espiritual que envolvia toda a nação de Israel. Então essa tribo, ela era sustentada pelas outras tribos. As outras tribos trabalhavam para poder sustentar essa outra tribo, que era a tribo que cuidava, né, da ordem sacerdotal da casa de Israel. Então, esse é um ponto inquestionável, entendeu? Sobre a questão da dignidade que o obreiro, daquele que exerce o ministério, tem de tirar desse ministério o seu sustento, sendo da sua família, da sua própria vida. Né? Eu costumo dizer, Alex, que glória a Deus se dá, não se come. Correto. Né? A gente não come glória a Deus e nem aleluia. A gente dá glória a Deus e aleluia a Deus. Então nós precisamos entender, as pessoas precisam compreender que se você quer um pastor para a sua igreja realmente que tem uma performance de excelência, essa igreja precisa entender o quanto ela pode cooperar e contribuir para que esse ministério seja exercido em alta performance. Né? Então a igreja precisa sustentar e dar todo o amparo, né, financeiro, econômico, material que esse líder vai precisar. Então o obreiro, sim, ele é digno do seu salário. E pegando um gancho nisso, eu costumo falar o seguinte, às vezes as pessoas questionam, algumas pessoas vão levantar alguns questionamentos, mas se nós chegarmos, vamos lá, despreparados, a pessoa tem que entender que todo esse... A gente acaba tendo um retorno, né, vamos dizer, do momento que o obreiro é digno do seu salário, o obreiro, que é obreiro, ele vai retornar isso para bens para o reino de Deus. Exemplo,
vai se preparar melhor. Sem dúvida. Vai se apresentar de uma forma mais pautada. Correto. Entendeu? Correto. Porque a gente começa a ver e falar, não, mas é para a pessoa ficar rica. Não, às vezes a gente tem que entender também que eu não me sentiria tão à vontade de chegar despreparado na casa do Senhor para pregar. Claro. Né? São livros que não são fáceis de achar, alguns livros, enciclopédias bíblicas, isso tudo vem de uma fonte de querendo não, de uma renda dentro do próprio ministério. Claro. O tempo do preparo do obreiro, né, ele é de suma importância para o seu desenvolvimento no altar. Sim. Ninguém pode chegar no altar, né, enfim, da casa de Deus, sem um preparo ideal, até porque, né, o povo que vai estar ali te ouvindo, recebendo de você as informações, as orientações que vai nortear a vida deles, que vão nortear a vida deles, né, precisa ser realmente, né, algo que alimente a alma. Então você não pode cobrar de um pastor, de um obreiro, de um pregador, né, que ele tenha uma alta performance no altar, né, no que tange o seu ministério, seja cantando, seja pregando, seja ensinando, né, de alguém que passou o dia inteiro batendo uma marreta, o dia inteiro soldando um pedaço de ferro, dirigindo para lá e para cá, e o cara larga do trabalho, 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, vai para casa correndo, quando dá tempo de ir em casa, tomar um banho, trocar de roupa e chegar no altar, com a mente dele realmente cheia de tantas coisas, e de repente, né, discussão com o colega de trabalho, com o patrão, enfim, engarrafamento, uma coisa que já é estressante. Então você não pode querer cobrar de um obreiro, né, que passou uma jornada de trabalho inteira batalhando pelo seu sustento, né? É porque o cara realmente não vai ter o tempo ideal para se preparar. O preparo é fundamental. O preparo ele é essencial para um bom desenvolvimento. Então, se a igreja, aquela igreja local, ele quer um pastor, quer um pregador, quer um líder realmente que atenda às suas demandas espirituais, precisa dar realmente todo o suporte que essa pessoa precisa. Entendeu? Você não pode cobrar de alguém, né, o fato de não te dar o alimento, não ministrar a palavra realmente que vai mudar a tua vida, né? Se você não deu a ele todo o amparo que ele vai precisar para exercer aquilo ali. Então, por isso que a questão do obreiro ser sustentado pela igreja é uma coisa legítima e digna, isso aí, entendeu? E pegando também uma palavrinha, o senhor falou que a tribo de Levi realmente ela era sustentada, ela tinha suas posses, né? Porque servia na questão do templo do Senhor. E não só isso, mas a Bíblia diz também que até o ministério do próprio Jesus, ele foi sustentado por algumas mulheres, por algumas pessoas. Serviam com seus bens. Não foi? Capítulo 8 de Lucas fala que as mulheres serviam a Jesus com os seus bens. Não quer dizer que Jesus era um preguiçoso, era desocupado, que Jesus não tinha uma profissão, que Jesus não aprendeu uma profissão, pelo contrário, ele aprendeu. Normalmente os filhos homens aprendiam as profissões dos seus pais, Jesus trabalhou na carpintaria, mas chegou um momento que Jesus ele teve que decidir, né, ou o ministério ou a profissão dele, entendeu? Então você vê que Jesus, quando é batizado aos 30 anos por João Batista, seu primo, no Rio Jordão, Jesus ele abriu mão completamente, né, do seu serviço material. Isso não lhe fez, não colocou Jesus do lado dos ociosos, do lado dos preguiçosos, dos desocupados. Correto. Ele entendeu, é o meu momento agora, né, de exercer o chamado que eu recebi do Senhor. Então Jesus ele vai caminhar 3 anos e 6 meses aproximadamente, né, colocando em prática tudo aquilo que ele se preparou por 30 anos. É interessante, você pôs um negócio aqui interessante sobre a questão do preparo. O preparo, Alex, ele é determinante para o bom desenvolvimento. Então, como é que se dá o preparo? Com o tempo. O preparo ideal, ele requer tempo. O tempo é fundamental. Tem gente que se prepara 3 meses para exercer o ministério de 30 anos. Jesus se preparou 30 anos para poder exercer o ministério de 3 anos. Ou seja, o tempo do preparo ele é determinante para, né, a frutificação do ministério, que para Jesus durou 3 anos e 6 meses, mas foi intensamente. Foram 3 anos intensos, frutificando, mediante todo o preparo que ele teve lá atrás. Que não daria para conciliar com aquilo, com a profissão ensinada pelos seus pais. Não daria, não tem como. Até porque quando nós vemos ali essa questão de mulheres sendo sustentadas, aí eu quero tocar num ponto muito interessante, que as pessoas que estão ouvindo com certeza vão ter isso em mente.
Jesus ali, naquela época, eu creio que não havia, Jesus não falava o tipo de oferta que as pessoas davam, não tinha aquela questão, não, tem que ser dessa forma, não. Cada um contribuía com aquilo que tinha no coração. Exatamente, isso aí. Boa, essa colocação é excelente. Não se determinava valores, Sim. Entendeu? Mas também não havia no coração do povo a questão da avareza. Correto. Vamos partir para o livro dos Atos dos Apóstolos, né, que também é um momento interessante da história da igreja, quando a Bíblia fala que ninguém tinha falta de nada. As pessoas vendiam suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos o valor da venda. Entendeu? Então os apóstolos, eles que faziam aquela partilha daquilo que foi arrecadado e dividia. Os administradores ali. Exatamente, eles administravam aquilo ali e as pessoas não faziam isso por obrigação. Faziam isso por devoção e por entender realmente esse princípio do dar. Correto. Né? Eles entendiam que além de orientadores de fé, né, de vida cristã, eles também eram exímios administradores. Aos pés deles, eles pegavam e não sei como é que era o procedimento, se eles calculavam o arrecadado e dividiam entre as pessoas, né, aquilo que foi arrecadado ali. Então não havia assim uma meta, um valor pré-determinado que cada um deveria levar. Né? Na verdade, havia uma questão de disposição e dedicação ao dar. Tanto que a Bíblia fala que melhor é dar do que receber. Né? Então, não havia um valor prescrito, pré-determinado. As pessoas levavam aquilo que realmente elas queriam levar. Tem um termo que as pessoas usam muito, né? Quando chega nessa questão de o obreiro é digno ou não é, se abençoa ou não abençoa, se oferta ou não oferta, a gente escuta muito, né, na nossa caminhada, a gente escuta a seguinte palavra: de graça recebei, de graça dai. Só que o que eu vejo aqui, no meu entendimento, que hoje eu estou sendo um aluno, né? Nada. Eu estou sendo um aluno. Estou diante de um mestre aqui, gente, um ensinador nato da palavra isso, de Deus. Não, quem sou eu? De graça receber, de graça dar. Será que isso aqui está embutido também a questão do obreiro ser abençoado pelo seu trabalho? Não, as pessoas confundem muito esse texto de Jesus sobre o que de graça recebeste, de graça dai. Isso não tem nada, né, a ver com a questão de você colher materialmente sobre aquele que você semeou espiritualmente. Correto. Entendeu? Olha só que Paulo vai dizer o seguinte, para explicar isso que você me perguntou. A Bíblia fala assim, aquele que semeia. Então, a terra está te devolvendo aquilo que você está dando. Correto. Então, olha só, de graça recebeu o que de graça dai, de graça dai aquilo que recebei, então está falando o seguinte, você não investiu, então você não tem que receber. Correto. Entendeu? Então, se você deu de graça, se você recebeu de graça, então dá de graça. Só que a questão aqui é outra. Houve uma semeadura. Sim. Houve um investimento. Sim. Então, eu vou dar de graça não, aquilo que eu recebi de graça. Sim. Não houve um investimento, houve o quê? Uma permuta, uma troca. Sim. Entendeu? Mas quando há um investimento, eu tenho que receber aquilo que eu investi. Olha só, aquele que semeia coisas espirituais, é lícito que colha as coisas materiais. Sim. Então houve o quê? Houve um investimento. Eu investi, eu coloquei algo ali. Então não foi de graça aquilo ali. Eu recebi. Então eu estou recebendo de volta aquilo que eu investi. As minhas sementes frutificaram, as minhas sementes germinaram. Então é lícito que eu, que fui o semeador, colha os frutos gerados e produzidos por essa semente. É digno isso. As pessoas confundem muito essa questão do dar de graça, receber de graça. É o seguinte, quando não houve sacrifício para você. Então não houve sacrifício, então você não houve perda, não houve investimento, então você está dando aquilo que você recebeu. Sim. A partir do momento em que você semeou, que você investiu, que você aplicou, quer ver um exemplo? Parábola dos talentos. Correto. A um homem deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1. O que recebeu 5, sabe o que ele fez? Ele investiu. Quando o dono veio, ele tinha mais 5. Ele não devolveu apenas os 5 que ele recebeu, ele devolveu 10. Então ele investiu os talentos que ele recebeu. O 2, que recebeu 2, investiu, ganhou mais 2, 4. E o que recebeu 1, enterrou. Correto. Nem o que ele recebeu, ele devolveu. Isso. O que a Bíblia falou? Tira esse talento daquele que tinha 1 e dá para aquele que tem 10.
Ou seja, o que ele semeou, ele colheu além daquilo que ele esperava colher. Então, o investimento. Então, ele está recebendo por conta do investimento que ele fez. Então, receber, existem diversas terminologias, né? Abençoar, honrar, semear na vida de um servo de Deus é digno, é lícito e é legítimo segundo a palavra de Deus. Nós não podemos atar a boca. A Bíblia fala, não atarás a boca do boi que debulha. O boi está arando a terra, o boi está trabalhando na terra, o boi está preparando a terra, porque como que eu vou fechar a boca? Você não vai comer, você vai trabalhar, mas não vai comer. Você prega, você ministra, você ensina, você canta, você abençoa, você sabe o que é, e vai lá, tchau, glória a Deus, aleluia, toma um copo d'água, passar de... Pô, pelo amor de Deus, entendeu? E até mesmo que isso é um princípio de honra, você está honrando aquela pessoa. Princípio de honra. Né? Você está honrando, às vezes a gente viaja para a África e eles têm um coração muito abençoador. O africano, ele tem um coração muito abençoador, né? E eles às vezes fazem coisa lá que a gente fala, poxa, eu não sou nem digno disso, né? Mas eles entendem o seguinte: se você deixou sua casa, se você deixou sua família, se você veio para uma nação trazer a palavra de Deus, se preparou, como você está falando, né? A questão do preparo, então você é digno. A tal ponto que a gente chega lá, volta com panos, né? Que eles presenteiam com pano, com algumas coisas. Sim. Mas eles entendem que aí a gente começa a conversar e a gente fala, Alex, isso para nós é princípio de honra. É uma forma que nós temos de honrá-lo. É uma forma que nós temos de lançar o melhor que nós temos para dizer para você, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco. É um reconhecimento, né? Reconhecimento, você poderia ter ficado em casa com a sua família, desfrutando talvez da companhia deles, aí você se desprendeu, né, do seu dia a dia, do seu ambiente familiar, que é prazer, todo mundo gostaria de estar com a família, claro, para poder atender um chamado, né, e é digno isso, por isso que eu ia falar que é digno, é uma coisa que é respeitada, que é honrada, que o próprio Deus, ele reconhece isso aí, né, o próprio Deus, ele louva quando você faz isso. Entendeu? Então a gente não pode desprezar uma coisa que Deus honra. Correto. A quem honra, honra, a quem tributa, tributa, a quem louvou, louvou. Então Deus, ele reconhece isso. Quando você reconhece, né, Deus louva, melhor dizendo, quando você reconhece a honra que alguém tem. O que a Bíblia fala? Que nós devemos reconhecer aquela honra que Deus dá a alguém. Sim, ele não pode tirar aquela honra. Nós temos que realmente reconhecer que você honrar um servo de Deus com aquilo que ele precisa, com aquilo que ele merece, com aquilo que ele é digno de receber, é um cumprimento da palavra de Deus. A gente não pode abrir mão desse direito. É um direito isso aí. É um direito, né, que honra e louva ao Senhor quando você procede dessa forma. Seja um direito espiritual. É um direito que o próprio Deus, ele legitima. Correto, né? O próprio Deus, ele autentica. Há uma autenticidade. Não existe barganha, não existe negócio. Não tem o cumprimento de um princípio divino. E princípios não se quebram. Princípios se seguem, princípios se estabelecem, princípios se vivem os princípios, entendeu? Eu costumo dizer que a terra só dá para quem dá para ela. Se eu estou dando para a terra, é digno que eu receba da terra. Como é que eu vou plantar alguma coisa e não vou colher? O trabalhador deve ser o primeiro a gozar dos frutos do seu trabalho. Então você trabalhou, é um trabalho. É espiritual, mas é um trabalho. É um trabalho ministerial, sacerdotal, mas é um trabalho. Você trabalhou. Né, tem pastores que são integrais na obra de Deus. São pastores que vivem integralmente da obra de Deus, que saem de casa às 7 da manhã, como qualquer trabalhador sai, pega uma e vai fazer a sua peregrinação, vai visitar, vai levar. E tem pastores que o carro dele vira ambulância, vira carrinho de mão. Tem pastor que coloca a sua vida, a sua casa, né, para servir as suas ovelhas. Né? É ambulância, é carro de material de construção, é carrega cimento dentro do carro. Meu pastor mesmo, eu posso falar aqui na ausência dele, mas como na presença dele, cansei de ver meu pastor lá, de ver chegar com o carro dele lá lotado de saco de argamassa, enfim, com saco de areia, com piso, bota, o carro dele vem arriado no chão, chega lá, aquele, olha só, precisava disso? Não precisava, mas ele está servindo a igreja que ele é pastor, que ele está pastor, entendeu? Então como é que um homem desse, uma pessoa dessa não vai colher aquilo que ele tem passado a sua vida inteira semeando? Então aí entra novamente no versículo que você deu, né? Não está sendo de graça para ele. É verdade. Está exigindo dele um preço. Ele está pagando um preço. Então o preço que você está pagando, você é merecedor de colher, né, todo esse preço que você está pagando. Então, para finalizar aqui, o nosso bate-papo está muito bom. Como nós estamos falando aqui, como exemplo, seu pastor,
o meu pastor, são pessoas que se dedicam, vão de manhã, às vezes meu pastor já está dentro da igreja, se eu conhece meu pastor, sabe que ele é isso. E aproveitando isso aqui, sobre a questão de uma preparação, será que, agora eu vou tocar num ponto que talvez seja um pouco até complicado, será que existe assim, não sei se o termo certo seria a banalização por parte de alguns, não digo todo, alguns, que não se preparam, dormem até tarde, não tem compromisso, não tem nada, não é pessoa séria e de certa forma quer usufruir daquilo que pra mim talvez ele não tenha todo esse direito assim de exigir, eu quero tanto, quero assim, quero assado, tem que ser dessa forma para eu poder estar aí. Acha que não todos, né, não generalizando, mas acha que isso também tem pessoas que estão nesse... Então, nisso aí entra na questão do oportunismo, né? Sim. A gente tem que, assim, eu acho que os ministros de Deus, os pastores das igrejas, precisa-se mais, o Alex, eu acredito assim, uma certa visão de Deus, discernimento. Sim. Acho que a palavra é essa, discernir. Né? Eu acho que esse dom, esse dom espiritual, ele é muito determinante para que a gente não caia numa cilada, né, de franquear, de ceder púlpito a pessoas, a obreiros que não estão sendo dignos do seu trabalho mediante ao oportunismo que ele está usando para chegar até ali. Sim. Né? Assim, Deus honra quem honra ele. Né? Deus honra quem honra a igreja dele. Né? Então, essa questão assim, banalização. O que é banalizar? Banalizar é tornar banal o que é o quê? O que é louvável, o que é correto. Então é você colocar num nível abaixo, no nível da banalização, do comum, do natural, do profano, uma coisa que deveria ser colocada no nível que é do espiritual, do honroso, do digno. Então tem que haver essa distinção. Né? Colocar todos dentro do mesmo pacote e tratar todos iguais, não pode. Nós temos que nós temos que entender e aprender a separar uma coisa e outra. Entendeu? Eu sou de uma época, como você também deve ser, quando alguém decidia mudar de igreja por alguma situação, por alguma razão, de repente por distância, mudou de casa, fica difícil locomover para um lado para o outro, motivo de trabalho, ou de repente adaptação, a mulher não adaptou ali, quer ir para outro lugar, normal. Eu sou dessa época que se mandava carta. Correto. Carta de mudança, recomendação, qualquer coisa, receba com honra essa pessoa, esse ministro, esse irmão, essa irmã, tal. Sim. Hoje não, hoje as pessoas transitam de uma igreja para outra, de um ministério ao outro, e não há um respeito à igreja que a pessoa passou, e não sabe como é que ele era lá, o que ele fazia lá, como é que era a pessoa lá. Então outros ministérios recebem sem saber como é que a pessoa vivia, como que ela procedia na sua vida, e vai ser legal outro ministério lá. Então por causa de quê? Por causa de talento, por causa de carisma, por causa de dom, como se isso fosse determinante. Aí o que acontece? Começa a banalizar. A banalização exatamente vem quando falta o respeito entre os líderes, entre os pastores das igrejas. Entendeu? E aí a pessoa muda de igreja como muda de roupa, entendeu? Muda de penteado. É verdade. Entendeu? Aí começa aí o quê? Tornar banal uma coisa que deveria ser espiritual. Sabe? Então, por que as pessoas hoje fazem de forma errada? Por exemplo, a questão de cobrar para pregar. Né? Vamos colocar assim. Poxa, se a gente tem um chamado, se a gente tem certeza do nosso chamado, eu acredito que o próprio Deus, ele sabe aquilo que a gente precisa. Quando você começa a dar preço, quando começa a dar valor àquilo que você está exercendo, você está dizendo que Deus não sabe o quanto você vale. O quanto, tá entendendo? Eu vou dar um preço para aquilo que eu acho que eu mereço receber. Então, está dizendo que Deus não sabe o quanto que você vale ou quanto você precisa para aquele momento. Tá? Então, é perigoso, pode se tornar um laço e uma cilada fatal para alguém que não sabe administrar muito bem esse conceito, né? Da dignidade da oferta do obreiro, até onde ele pode ir. Isso pode subir a cabeça e pode ser realmente nocivo, né? E problemático lá na frente para quando a pessoa enfrentar de repente um vento na sua vida, uma luta, entendeu? E não saber como lidar com essa situação. Então tem que ser com cautela.
para que a gente não caia numa cilada armada pelo diabo. Amém, amém. Pastor, uma honra poder recebê-lo aqui para esse bate-papo tão edificante. Como eu falei, hoje eu estou sendo um aluno. Meu Deus. Estou sendo um aluno do Senhor nesse dia e agradeço desde já a sua participação aqui conosco, canal, né, Manancial, Conexão Manancial, esse canal que Deus tem aberto, essa rádio que Deus tem feito coisas grandes. E eu deixo as suas considerações finais. Agradeço, Alex, a rádio, né, Manancial, estou olhando ali uma fonte de vida, né, e o meu desejo, a minha oração é que, de fato, essa fonte ela alcance os lares, as famílias, as vidas, os ministros de Deus, as pessoas que precisam sempre de uma palavra, sim, de orientação, de fé, de vida. Tenho certeza que as pessoas que vão sentar nessa poltrona abençoada, confortável aqui, vão ser canais de Deus para a vida de muita gente. Minha gratidão pelo carinho e por lembrar de mim, né? Que Deus possa abençoar vocês, toda a equipe, né, que trabalha aqui com vocês na rádio aqui, que seja abençoada. Pastor Robson, que é o pastor mantenedor dessa obra aqui, a igreja. Deus abençoe. Prazer muito grande. Mandar um abraço para minha família, para minha esposa. Provavelmente está me assistindo, se ela já acordou. Passamos uma madrugada na vigília. Meus filhos, né, ao meu pastor, Alessandro Malafaia, a Aline Malafaia, toda a igreja, Assembleia de Deus do Bairro Brasil. Minha palavra de gratidão e louvor a Deus. Estou chegando aí para o congresso da orquestra, daqui a pouquinho estou chegando aí. Obrigado, Alex. Amém. Nós que agradecemos. Deus abençoe sua vida, você que acompanhou conosco essa entrevista. Lembrando, Conexão Manancial, aqui é quem entende realmente do assunto. Deus abençoe sua vida, fique com Deus, fique na paz e até a próxima. Tchau, tchau.